Olá pessoal, bem-vindo de volta. Então, agora que nós já conhecemos sobre as funções, agora que nós já conhecemos as funções que recebem parâmetros, nós vamos falar de funções que retornam valores. Tá legal? Então, olha só, vamos vir aqui e olhar qual é o nosso problema. Então, eu vou pedir para o usuário digitar dois números que representam os lados de um retângulo, assim como foi o exercício passado, tá? Vou mostrar na tela a área total, né? Só que agora de duas formas. Num alert ou na div do output, lá dependendo de um botão que eu clicar na tela. Tá? E eu não preciso mais executar esse código quando a página é aberta. Tá legal? Então, olha só, antes de eu ir lá para o exercício, eu quero mostrar aqui. Ó. Então, de novo, fazendo a comparação com a gota d'água, né? Valores de variáveis, eu posso armazená-las em variáveis, ok? Para poder utilizar depois. Falamos sobre as funções, né? Que são como máquinas, certo? São como máquinas que fazem alguma coisa e elas podem receber valores. Ok? Elas podem receber valores. Por exemplo, aqui, eu posso colocar aqui, por exemplo, nessa máquina que tritura coisas, posso colocar, por exemplo, opa, de novo, por exemplo, posso colocar aqui elementos dentro dessa máquina, né? Posso colocar aqui, por exemplo, cenoura, aqui, cenoura, beterraba e, sei lá, e jiló, ok? Então, posso colocar coisas dentro dessa máquina, né? E aí, essa máquina, essa função, ela vai fazer alguma coisa, né? Essa função, ela vai fazer alguma coisa com esses valores que foram passados aqui para dentro, ok? E as funções que retornam valores, olha só, é como se eu tivesse isso aqui, ó. É como se eu tivesse uma mesma função, ó, que recebe parâmetros, tá? Fazem alguma coisa e retornam o resultado. Olha só, isso aqui continua sendo como se fosse uma variável. Então, ela vai retornar um valor. Tá legal? Vamos ver isso na prática aqui, ó. Então, olha só para a gente finalizar aqui a explicação, funções que retornam valores são úteis para que o desenvolvedor tenha autonomia para decidir o que deseja fazer com o valor retornado. Então, olha só. Então, vamos voltar aqui no nosso problema. Então, olha só. Preciso pedir para o usuário digitar dois números que representam os lados de um retângulo, mostrar na tela a área total de duas formas distintas, num alert ou numa div, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui no brackets e vou fazer o seguinte, eu vou abrir o nosso exemplo 0402, tá? Que é esse aqui, que eu faço, simplesmente faço as perguntas para o usuário e mostro na tela quando o usuário clicar num botão, tá certo? E vou salvar como esse cara, Ctrl Shift S, esse vai se chamar 0403, tá? E olha só, aqui em cima, onde eu tenho aqui no HTML o meu botão, olha só, o botão mostrar área, eu vou colocar assim, ó, mostrar área num alert, ok? E vou escrever um outro botão aqui, mostrar área. Posso até colocar aqui largura, altura, ok? E esse aqui vai se chamar mostrar área no output, ok? Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, essa função mostrar área vai se chamar mostrar área alert, tá? E essa função mostrar área vai se chamar mostrar área output, assim,
tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. A minha função mostrar área, alert, ela vai receber por parâmetro não a largura e nem a altura, tá? Vou fazer assim, ó. Vou apagar os parâmetros daqui, vou apagar esse cara daqui. E vou criar uma outra função que vai ser function mostrar área output, tá? Desse jeito assim. O que que esses caras vão fazer? Olha só, ao invés de eu passar o parâmetro aqui no meu HTML, vou até apagar daqui já. Eu tinha colocado essa função aqui, mas vou apagar. Olha só, essa função mostrar área alert e mostrar área output, elas vão ser responsáveis por fazer o quê? Elas vão utilizar uma outra função que vai ser responsável por calcular a área, tá? Então eu vou criar uma outra função, olha só, function calcular área. Esta função vai receber a largura e vai receber a altura, tá? E esse cara aqui, ele vai retornar, para quem chamou a função, ele vai retornar a multiplicação de largura pela altura. Então, para eu fazer uma função retornar alguma coisa, eu vou utilizar a palavra return, tá? A palavra return faz com que quem chamou essa função receba o valor, né, que estiver passando aqui no operador return. Tá legal? Então, olha só, o que eu vou retornar? Eu vou retornar, aliás, deixa eu simplificar aqui, L multiplicado por A, tá? Então, vamos vir aqui, ó, L multiplicado por A, ok? E aí, o que eu vou fazer? A minha função mostrar área alert, eu vou fazer assim, ó. Vou criar uma variável aqui dentro, var área, tá? E ela vai receber aqui o resultado de calcular a área, passando aqui a largura e altura que estão armazenados na variável. Largura, altura. Ok? E aí, mesma coisa eu vou fazer aqui. Var área vai receber, calcular a área, largura, altura. Ok? Então, olha só. Quando eu chamar a função calcular área passando os valores de largura e de altura, os valores que estão na variáveis vão ser passados para dentro da função como a variável L e com a variável A, e vai retornar a multiplicação deles. Ou seja, a multiplicação, né, o retorno disso aqui, que é a multiplicação, tá, vai ser armazenado dentro da variável chamada área. Tá? Então, ó, passo calcular, chamo a função calcular área, passando largura e altura. Por exemplo, se aqui largura é 10, altura é 20, aqui o L vai valer 10 e o A vai valer 20. Qual vai ser o retorno disso aqui? 200. Então, tá? 200. A área vai receber 200. Ok? Então, é isso aí. E aí, o que eu vou fazer? Já tenho o cálculo da área, né? Já tenho a área calculada dentro dessa variável. E aí, o que eu vou fazer? Aliás, fazer primeiro aqui com o alert. Então, alert, a área total é... Não, espacinho. Opa. Aqui, área. Ok? E aqui é a mesma coisa. O que eu vou fazer no output? Deixa eu só ver se eu tenho aqui as divs. Ah, não tenho, né? Vamos ter que criar. Não tem problema, a gente cria. Então, olha lá. Opa. Div.
sem maiúsculo, output. Muito bom. O que eu vou fazer aqui? Posso até fazer de uma vez só, ó, fazer assim, ó. Document, carry selector, hashtag output, ponto, inner, HTML, vai receber, copiar e colar isso aqui, assim, tá? Opa, aqui. Então, o que eu fiz? Mostrar a área output, eu faço o cálculo da área. Quando eu tiver esse número calculado, eu pego lá o elemento lá no HTML que tem o output, que tem o ID output, certo? E coloco um HTML lá dentro, que é a área total, e aí o valor da área, ok? Vamos testar? Então, eu vou salvar, esse aqui é o 03, vou vir aqui, 03, tá lá, digite a largura, 10, altura, 5, maravilha. Opa, tem alguma coisa errada no meu botão aqui, deixa eu ver por quê. Botão, aqui. Tem que escrever direito, né? Senão não vai funcionar. Salvar. Testar novamente, 10, 5. Aí, mostrar área num alert. Área total é 50. Mostrar área no output. Área total é 50. Mostrar área no output, de novo, alert, ok. Certo? Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou reaproveitando ainda mais código. Tá? Estou aproveitando ainda mais o código. Por quê? Porque a área ela é calculada uma única vez. Tá? Se amanhã ou depois eu precisar fazer com que essa função calcular área retorne, sei lá por qual motivo, vou fazer isso aqui, só que eu quero o dobro, sei lá, assim, isso vai continuar funcionando. Eu vou mexer num lugar só e todo mundo que usa essa função, né, vai receber aqui o valor desse cálculo aqui, ok? Só tem mais um detalhezinho aqui. Vocês podem ter se perguntado assim, puxa, Daniel, mas espera aí, você tem uma variável largura e altura aqui em cima, chamei a função mostrar alert e mostrar output no clique do botão, e aí eu passei aqui, ó, no calcular área, o valor de largura e altura, tá certo? Para dentro da função calcular área, que chama L e A, né? E aí ele retorna a multiplicação. Não seria a mesma coisa que se eu tivesse feito isso aqui, ó. Tire isso daqui, e aqui recebe largura multiplicado por altura? Sim, você está certo. Se você pensou isso, você está certo. Seria a mesma coisa. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de eu criar essas variáveis aqui em cima, eu vou tirar esses caras daqui e vou fazer essa pergunta sempre que eu clicar no botão mostrar área alert e mostrar área output. Então, olha só, coloco esse cara aqui e coloco esse cara aqui. Assim. O que isso daqui vai fazer? Eu vou ter maior flexibilidade ainda, tá? Porque toda vez que eu clicar no botão, seja para mostrar no alert, seja para mostrar no output, eu vou primeiro recuperar as variáveis do usuário, faço o cálculo da área passando largura e altura, e depois eu só mostro na tela, ok? Se eu testar, vamos vir aqui no browser, ó, mostrar área no alert, vou fazer a pergunta aqui, 10, 5. A área total é 50. Mostrar a área no output, 2, 10. A área total é 20. Ok? Deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. Olha lá. Vou clicar de novo, mostrar a área no output, 100, 20. A área total é 2.000. Ok? Então, eu estou reaproveitando ainda mais o código. Quando eu clico num dos botões, 2, 5, a área total é 10. Quando eu clico num dos botões, aí sim eu recupero os valores, tá? E dentro dessa função aqui, eu chamo a função calcular área passando os números que a pessoa digitar, ok? Aí a área vai receber o valor calculado e aí eu faço alguma coisa com esse valor, ok?
E a grande sacada desse exercício é que agora a gente tem uma função calcular área, que é simplesmente responsável por receber a largura, a altura, e devolver para quem chamou esse cálculo efetuado. Ok? A função, o objetivo dessa função, ela simplesmente recebe valores e retorna o cálculo efetuado. Ok? Bom, é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham curtido. Nos vemos na próxima aula. Até lá!